Bem-vindo ao canal Jornada da Fé e Esperança. Em diversas ocasiões, a Bíblia faz referências a figuras menos conhecidas, que desempenharam um papel significativo na narrativa bíblica. Norman é um exemplo que se encaixa nessa descrição. Muitos leitores da Bíblia podem nem mesmo ter se deparado com seu nome, e se tiverem encontrado alguma menção a ele em um versículo bíblico, é provável que a memória tenha se desvanecido. Hoje vamos aprofundar-nos em Naamã, uma figura de extrema importância nas escrituras sagradas do Antigo Testamento da Bíblia. Ela se destaca como uma princesa amonita, sendo filha de Hanã, o monarca dos Amonitas. A narrativa de Naamã é documentada no primeiro livro dos Reis, nos versículos 21 e 31. O relato bíblico afirma que Naamã se casou com Salomão, o lendário rei de Israel, renomado por sua sabedoria e opulência. Embora a vida de Naamã permaneça envolta em mistério, conseguimos extrair informações cruciais, tanto da Bíblia quanto da tradição judaica, para apresentar todos os detalhes neste vídeo. Por essa razão, acreditamos que nosso canal merece a sua inscrição e apreço expresso através dela, como uma contribuição para a divulgação do Evangelho. Neemias, esposa do rei Salomão. A história não contada. O nome Neemias carrega o significado de agradável ou prazeroso. Curiosamente, entre todas as esposas de Salomão, Neemias é a única cujo nome é registrado na Bíblia. Essa inclusão está evidentemente associada à sua posição como rainha-mãe, mas mesmo assim, permanece um fato intrigante. Dada a vastidão do harém de Salomão, composto por centenas de mulheres, o destaque de Neemias nas Escrituras é ainda mais notável, pois ela cresceu como filha de um rei, em um ambiente de luxo e privilégio. Seu casamento com Salomão, um dos monarcas mais poderosos e influentes na história de Israel, foi sem dúvida um evento de grande importância política e diplomática. A conexão de Neemias com os Amonitas carregava sérias implicações devido à hostilidade histórica entre israelitas e amonitas. Os amonitas eram um antigo povo semita que habitava a região da atual Jordânia e partes adjacentes da Síria e Arábia Saudita. Eles são mencionados em várias passagens da Bíblia e têm uma história rica e complexa na antiguidade. Os amonitas são considerados descendentes de Ben-Ami, que, de acordo com a Bíblia, era filho de Ló e neto de Abraão. O nome Amon, muitas vezes, é associado a Ben-Ami, significando filho do meu povo, em hebraico. Segundo a tradição bíblica, os amonitas eram frequentemente considerados inimigos dos israelitas, pois descendiam de Ló, o sobrinho de Abraão, e compartilhavam uma história de rivalidade e conflito com o povo de Israel. Portanto, o casamento de Salomão com Neemias, uma princesa amonita, gerou preocupações e críticas por parte dos israelitas mais conservadores. Eles temiam que essa união pudesse comprometer a pureza da fé e cultura israelitas. Vale ressaltar que antes desse casamento, Salomão já havia se casado com a filha de um faraó, uma união considerada legítima no contexto dos casamentos reais. No entanto, Salomão logo se encantou por diversas mulheres estrangeiras de diferentes culturas, incluindo Neemias. O problema central nessa situação foi a sua falta de contenção, pois ao longo de sua vida, ele acumulou um impressionante número de esposas e concubinas. No primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 3, está registrado que ele teve 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Mesmo após receber vários conselhos, incluindo da própria mãe, alertando sobre os perigos que essas diversas mulheres poderiam representar, Salomão pareceu não dar devida importância e continuou envolvendo-se com mulheres de várias nações, como amonitas, moabitas, edomitas e hititas, que praticavam diferentes religiões com deuses estrangeiros. Contudo, Salomão estava profundamente apaixonado por Neemias. Esse casamento tornou-se ainda mais complexo e impactante em sua vida, pois o amor de Salomão por Neemias transcendeu as barreiras culturais e políticas da época. Esse intenso afeto o levou a tomar decisões com consequências negativas, não apenas para si mesmo, mas também para o reino de Israel.
A paixão de Salomão por Neemias o levou a permitir a prática de adoração a deuses estrangeiros, seguindo os costumes de sua amada esposa, comprometendo assim os princípios religiosos fundamentais do judaísmo. A história de Salomão ilustra vividamente como um rei que inicialmente adorava o único Deus verdadeiro pode se desviar ao longo do tempo. A Bíblia nos conta que, embora Salomão tenha iniciado seu reinado adorando o Senhor Deus, eventualmente cedeu às influências de suas esposas estrangeiras, incluindo Neemias, e construiu altares para os deuses delas. É crucial observar que Salomão não foi o primeiro rei a quebrar essa regra. Seu pai, o rei Davi, também teve múltiplas esposas, indicando um padrão. Na verdade, a Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17, advertiu explicitamente que os reis de Israel não deveriam ter muitas esposas, pois isso os levaria à deviação espiritual. Surpreendentemente, mesmo sendo um homem tão sábio em muitos aspectos, Salomão não seguiu os conselhos das Escrituras e se desviou do caminho certo, sucumbindo às tentações. Vale ressaltar o quão conhecido Salomão era por sua sabedoria e sagacidade. Uma das histórias mais conhecidas que ilustra sua inteligência envolve duas mulheres que reivindicavam ser mães do mesmo bebê. Salomão propôs um compromisso de dividir o bebê ao meio, uma ideia que angustiou uma das mulheres, levando-a a desespero e suplicando ao rei para que não o fizesse. Dessa forma, Salomão discerniu a verdadeira mãe do bebê. A sabedoria de Salomão também se estendia a uma ampla gama de conhecimentos, desde entender a natureza até compor provérbios e canções registrados no Antigo Testamento, os livros de Provérbios e o Cântico dos Cânticos. Enquanto Salomão ainda estava vivo, um profeta chamado Ihedioha teve uma visão e proclamou uma profecia que mudaria o curso da história de Israel. A profecia revelou que Jeroboão, um servo de Salomão, se tornaria o rei de 10 das tribos de Israel, enquanto apenas uma tribo permaneceria sob o domínio de Salomão e seus descendentes. Essa previsão de Ihedioha indicava que a unidade do reino de Israel estava prestes a ser dividida. Ao tomar conhecimento da profecia, Salomão percebeu que Jeroboão representava uma ameaça à continuidade de seu reinado. Temendo a perda de seu poder e influência, Salomão tomou uma ação drástica e tentou assassinar Jeroboão. Esse ato desesperado revelou a crescente tensão no reino de Israel. Jeroboão fugiu para o Egito para escapar da perseguição de Salomão. No entanto, após a morte de Salomão, ele retornou a Israel. As tribos do norte, insatisfeitas com a opressão e os pesados impostos durante o reinado de Salomão, escolheram Jeroboão como seu líder. Jeroboão I tornou-se o primeiro rei do Reino do Norte, também conhecido como Israel, após a divisão do Reino Unido de Israel em Israel ao norte e Judá ao sul. Ele reinou por cerca de 22 anos, de 931 a 910 a.C. Após a morte de Salomão e a ascensão de seu filho Roboão ao trono, Jeroboão reapareceu como uma figura central nos conflitos que se seguiram. O cumprimento de uma profecia sinistra desencadeou uma série de eventos que levaram à divisão do reino de Israel em dois. O reino de Israel, liderado por Jeroboão e composto pelas 10 tribos do norte, e o reino de Judá, liderado por Roboão e composto pelas tribos do sul. Essa divisão marcou um período tumultuado na história de Israel conhecido como o Cisma, com repercussões políticas e religiosas duradouras. Rebeliões, reinado e sua administração desastrosa representaram um ponto crítico na história de Israel. O aumento dos impostos e a desafortunada decisão de ignorar as preocupações do povo rapidamente enfraqueceram sua autoridade, levando a um período de declínio em seu reinado. A economia enfraqueceu, a estabilidade política foi ameaçada e a insatisfação popular persistiu. Finalmente, Jeroboão tornou-se o primeiro rei do reino de Israel após a divisão dos reinos de Israel e Judá.
Jeroboão tomou medidas drásticas para evitar que seu povo continuasse a adorar em Jerusalém. Para manter o controle religioso, ele fez 2 estátuas de bezerros de ouro e as colocou em altares em Betel e Dan, incentivando os israelitas a adorarem essas imagens em vez de irem a Jerusalém. Essa decisão controversa teve consequências de longo alcance, pois o bezerro de ouro tornou-se um símbolo de apostasia e idolatria na história de Israel. Um dia, enquanto Jeroboão oferecia sacrifícios em um desses altares, um profeta desconhecido surgiu e predisse que um descendente de Davi um dia destruiria os altares pagãos e até queimaria ossos humanos neles. Surpreendentemente, essa profecia foi cumprida séculos depois, quando o rei Josias de Judá implementou reformas religiosas e realizou as ações preditas pelo profeta desconhecido. A história de Jeroboão nos lembra que até os líderes mais sábios e poderosos podem ser levados ao pecado e à apostasia quando permitem influências externas. Influências como casamentos políticos e alianças, para corromper sua devoção ao Deus verdadeiro. A decisão de Salomão de construir altares para os deuses estrangeiros de suas esposas, sob a influência de Neemias, inaugurou um período de declínio espiritual em conflitos políticos que culminaram na divisão do reino de Israel. A história de Neemias e sua influência sobre Salomão é um lembrete vívido de como a sabedoria e a fé podem ser testadas, mesmo em momentos de grande poder e sucesso. Portanto, é uma narrativa que nos instiga a considerar as influências que moldam nossas próprias vidas e a importância de nos apegarmos firmemente a nossos princípios mesmo diante de tentações e pressões externas. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um comentário abaixo. E se deseja que continuemos trazendo mais vídeos neste formato de histórias bíblicas, deixe um like para sabermos que está gostando. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe.